Literatura de resistência e superação. Assim é o trabalho da jornalista e escritora Cláudia Canto, que motiva outras mulheres, a população negra e periférica a superar obstáculos. E ela está lançando o livro Riqueza Ignorada, a Grande Descoberta. E é a Cláudia que a gente recebe aqui no estúdio para falar sobre este trabalho. Boa noite, Cláudia. Muito boa Seja noite. bem-vinda aqui ao seu jornal, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Primeira vez aqui? Primeira vez. Ah, espero que você venha mais vezes. Sim. Olha, esse livro, a gente está falando sobre ele aqui nessa entrevista, mas eu queria saber como é que esse livro foi produzido, Cláudia? Nossa, muitas mãos em conjunto. Nós compartilhamos exatamente riqueza. Alan Carvalho, que fez a capa, gráfica, que disponibilizou todo o trabalho voluntariamente. Então, foi em conjunto mesmo. E quais são essas grandes descobertas que o livro trata, assim? O que ele fala de grandes descobertas? Fala de riqueza, tem uma referência aí à riqueza da periferia? Que ele tem de pergunta. conteúdo? Estava louca para você fazer essa pergunta. Porque, simplesmente, André, eu descobri que era tudo mentira o que me falavam. Que eu nasci, de fato, em berço de ouro. E não é pieguismo, não. A riqueza que eu falo não é a alma só, não. É riqueza mesmo na prática. Porque eu falo que pensamento positivo por si só é para os fracos. Os fortes vão lá e têm ações positivas. E esse livro é esse composto. Eu descobri riquezas no dia a dia da periferia, nas ruas, trabalhando como pesquisadora de rua, com morador de rua, em situação de rua, com presidiário, onde eu fiz palestras. Então, eu falei, gente, eu quero saber quem foi o antropólogo, o sociólogo, o economista que classificou o que, de fato, é riqueza e pobreza. Porque eu não me sinto pobre de jeito nenhum, mesmo morando no maior complexo habitacional da América Latina. Caramba! E, ó, é importante que a população da periferia, né, Cláudia, principalmente as mulheres negras, né, Sim. Se vejam representadas nessa literatura. Você acha que elas devem se ver aí nessa obra? Sim, eu escrevo não só para as mulheres negras, mas, em princípio, meus livros, o Morte às Vassouras, Bem-vindo ao Mundo dos Raros, Mulher Moderna tem Cúmplice, tem um viés social e também racial. Mas eu quero ter a liberdade de escrever sobre o que eu quiser. E as mulheres negras estão dentro desse contexto, com certeza. Tá, eu tenho em mãos aqui o seu livro, né? A gente está mostrando. Esse seria o seu quinto livro, esse que a gente está tratando dele, Riqueza Ignorada, Sim. Grande Descoberta, Crônicas, Contos e Prosas. Sim, é meu quinto livro. O primeiro foi Morte às Vassouras e agora estamos trabalhando em cima do quinto mesmo. Esse Morte das Vassouras que meio que gerou esse outro livro que vai ser lançado. Sim, né? eu costumo colocar minha literatura como uma verdadeira saga. Eu, Morte às Vassouras, eu trabalhei numa experiência, eu tive uma experiência em Portugal, praticamente num cárcere domiciliar, trabalhando como empregada doméstica, e daí saiu Morte às Vassouras. Depois eu acabei lançando na Universidade de Oxford. E aí que esse primeiro livro, como é? Morte às Vassouras. Morte às Vassouras, que deu origem a esta obra que a gente está falando agora. Foi uma consequência, uma né? consequência da outra. E como é que foi lançar isso em Oxford? Como é que foi essa experiência? Pouca gente teve experiência, hein, Cláudia? Sim, sim. Eu acho que a emoção se deu antes da viagem. Quando eu estava dentro da Universidade de Oxford, já ficou um pouco de lugar comum. Por quê? Porque quando antecedeu, eu fiquei muito nervosa. E hoje eu percebo que as palestras que eu faço na Fundação Casa, por exemplo, me traz muito mais emoção, porque eu estou falando uma galera que é minha e que tem as mesmas histórias que eu, entendeu? Então, Oxford foi um ponto alto na minha carreira como escritora, mas a emoção mesmo eu sinto quando eu estou lá fazendo a palestra com elas, por exemplo. Você acha que dá para falar na mesma linguagem com eles, assim? Por você também ter vindo da periferia, você tem esse acesso com as camadas talvez mais simples. Sim, eu tento mesclar a erudição no meu vocabulário junto com o vocabulário de rua mesmo. Eu acho que isso é riquíssimo e eu tenho mesmo a experiência de vida delas, da maioria delas. Eu acho que a gente se combina muito por causa disso. Caramba, são várias perguntas e assim, como é que você vê o acesso da literatura nas periferias? Assim, eu vi vídeos seus, vi que você usou muito da literatura para poder se defender do bullying, você usava a linguagem mais erudita, mas você talvez uma pessoa que buscou essa literatura. Talvez a maioria das pessoas não tenha acesso ou não tem, de repente, possibilidade de ter contato com essa literatura. Como é que você vê o contato literário nas periferias? Na periferia é muito complicado, né? Tem muitas dificuldades na periferia, não só cultural, de todo um contexto, mas eu percebi que eu ia furar o bolo. Na verdade,
eu não furei o bolo, eu fiz o meu próprio bolo. E eu acho que a gente tem muita riqueza na periferia que eles ignoram, que eu ignorava. E hoje, graças à internet, a coisa se estreitou mais. Então, estão lá pulverizando muitos saraus, centro cultural, biblioteca. Então, tem muita cultura na periferia. É só ficar atento. Cláudia, vamos lá, lançamento dia 28 de janeiro, onde é que vai ser? Sim, Fundação Casa, Chiquinha Gonzaga, lá na Moca, e também Fundação Casa de Diadema. Cláudia, obrigado por você ter vindo aqui, viu? Seja Eu que sempre bem-vinda aqui no agradeço. seu jornal. Muito Sucesso obrigada. com o projeto. Obrigada.